Tema de hoje, sobrenatural. As mensagens que foram pregadas aqui pelos pastores que nós convidamos, boa parte delas, se não todas, interligadas, trouxeram ensinamentos relacionados com sobrenatural. Principalmente o que o pastor Satoru pregou, o pastor Ripari pregou, que o pastor Klaus pregou, que o pastor Davi Maia pregou. Mensagens que mostraram um lado espiritual que parece que em nossos dias muita gente tem vivido uma vida ao contrário do sobrenatural, uma vida natural. Eu tenho já há algum tempo orado e pedido a Deus discernimento a respeito disso, porque a gente vê que nos dias atuais, a maioria dos cristãos ou dos crentes que estão nas igrejas evangélicas, ou que estão por aí, seja desigrejado, seja desviado, provavelmente não entenderam o que é ter uma vida sobrenatural. E eu quero então, durante este domingo, quem sabe os 2 próximos, a gente estudar e nos aprofundarmos nessa questão, que o meu desejo com isso é que haja um crescimento espiritual na vida da nossa igreja. Nós temos muita gente aqui na nossa igreja que ainda vive uma vida natural, talvez por isso muitos faltaram hoje. A gente tem acompanhado isso na nossa igreja. Existe um número de visitantes muito grande aqui na nossa igreja. Mas também existe um número de muitos cristãos da nossa igreja que faltam muitos cultos. Então, o que está acontecendo? Pastor, é porque a palavra ela é uma palavra assim explicativa. A palavra ela não tem nada assim de sobrenatural. A palavra não tem aquele negócio do Espírito Santo e tal. Eu sei que algumas pessoas pensam assim. Eu sei que outras pessoas seguinte, já fui na igreja domingo passado, esse eu não vou, eu vou no outro, mesmo porque ninguém é obrigado a vir à igreja, longe disso. Mas pensando sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões e quero compartilhar com os irmãos. Eu acredito até que Deus tenha ouvido algumas de minhas orações, tanto que os pregadores que convido para estarem aqui, em nenhum momento eu digo para eles, pregue sobre isso. Ao contrário, eu deixo sempre livre para que o Espírito Santo ministre aquilo que Ele realmente quer que a igreja ouça, e não o que eu quero que a igreja ouça. E é interessante que eles vieram e boa parte deles, quase que todos, falaram acerca deste assunto, de vida sobrenatural, de vida espiritual. E a gente sabe, segundo a Bíblia, que quando o homem foi criado, quando Adão foi criado, isso é claro, isso é fato, é só você ler o livro de Gênesis, o comecinho dele, o texto mostra que Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus, ele se aproximava de Adão, ele conversava com Adão, Adão o podia ver, porque quando Deus fez o homem, mesmo sendo ser humano, de carne, Deus também deu para ele uma vida espiritual. Nessa vida espiritual que Deus deu para Adão, eu só estou te lembrando aqui para você entender onde nós queremos chegar hoje. Nessa vida espiritual, Adão via a Deus. Adão conversava com Deus. Isso é fato. A Bíblia diz que um belo dia Deus chega em Adão e fala assim: Adão, tem vários animais e eu ainda não escolhi nomes. Que nome que você dá para aquele animal? Que nome que você dá para aquele outro animal? Foi mais ou menos assim, a gente subentende isso lendo o texto de Gênesis. Ou seja, Deus, ele se relacionava com Adão, com Eva, eles o viam, eles tinham uma vida espiritual. Tanto que no dia que Deus os colocou lá no jardim do Éden, Deus disse: olha, nunca coma do fruto dessa determinada árvore, porque no dia que vocês comerem o fruto dessa determinada árvore, vocês morrerão.
E aí no dia que Eva comeu e deu para Adão, que comeu do fruto, enganada pela serpente ou pelo diabo e tal, eles não morreram. Na mente deles, eles ainda estavam vivos. Só que quando Deus vinha, eles ficaram com medo e se esconderam. Então Deus chama Adão e Deus se relaciona com Adão e fala assim, você comeu do fruto que não era para comer? Naquele momento que eles comeram, o pecado veio para o coração do homem. Primeiro o pecado de desobediência, desobedeceu a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, eles morreram espiritualmente. Eles foram tirados daquele lugar maravilhoso para a terra que nós conhecemos normal. E na terra ele teve que trabalhar, ele teve que sustentar sua família. Ele começou a viver uma vida natural. Ou seja, a vida espiritual que ele tinha, quando ele pecou, morreu. Tanto que o livro de Romanos, acompanha aqui no telão, capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Ora, porque todos pecaram. No outro texto mais para frente, Paulo ensina o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então o homem, a partir daquele momento que Adão pecou, ele passou a ser um ser natural e com um tempo determinado. Adão ainda viveu 700, 800 anos, mas depois, quando chegou na época da arca, o homem passou a viver no máximo 120, 110, 100, depende. Por isso que nessa vida natural que as pessoas vivem, inclusive vivem hoje, como eu e você vivemos uma vida natural, ou seja, uma vida na terra, Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele deu um alerta para a igreja, em 2 Coríntios 4:4, ele disse o seguinte: o Deus deste século, que é o diabo, claro, o Deus que domina este século. E por que ele domina? O diabo tem poder? Ele tem o poder que deram para ele. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Agora, o diabo, ele tem o poder que eu e você damos para ele. E de que forma que a gente dá poder para o diabo? Quando nós nos submetemos ao pecado, às coisas que ele nos faz ou nos mostra para nós pecarmos. Quanto mais nós pecamos, mais nós nos afastamos de Deus, porque Deus é santo. Pela santidade de Deus, nenhum de nós teria condição alguma de entrar na presença dele. Mas por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus, segundo a Bíblia, nos purifica de todo pecado, Jesus abriu, segundo a palavra, um novo e vivo caminho. Por isso que a Bíblia diz que só tem um caminho que leva o homem a Deus, a saber, Jesus Cristo. Não tem outro, não existe religião, não existe santo, não existe nada. A Bíblia diz que só tem um que leva o homem a Deus, e esse, a saber, é Jesus Cristo. Jesus nos deu a vida. Que vida que Jesus veio dar? Jesus veio trazer vida espiritual. Jesus veio religar. Essa é a tradução da palavra religião. Religião, traduzindo para o português, quer dizer religar. Jesus, com a salvação que nos proporcionou na cruz do Calvário, ele, todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, são religados a Deus, a viver uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, a gente cita, e eu quero citar aqui hoje, uma vida sobrenatural, acima do natural que nós vivemos. Só que hoje, dentro das igrejas, você vê as pessoas recebendo Jesus e continuam vivendo uma vida natural. E é isso que me incomoda. É certo que a Bíblia diz que isso aconteceria no final dos tempos. Muitos, o seu amor esfriaria, muitos desistiriam, muitos não entenderiam, porque como diz o texto que nós acabamos de ler aqui, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A gente vive hoje uma vida natural, a gente vê as pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida natural, exceto no momento de culto, e às vezes até, ou muitas vezes, no momento de culto,
As pessoas estão vivendo uma vida natural. Haja visto que, a gente já falou aqui, quando a gente pisa dali para cá, aqui é um lugar santo. Não, aqui não é um lugar santo, aqui é um salão de 4 paredes. Mas quando Deus está aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entrar na presença dEle com muito cuidado, com muita humildade, a gente tem que falar o mínimo possível, e quando a gente falar, a gente tem que dizer assim para Ele: Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui, eu te amo, eu te adoro, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero te adorar. Não é aquele negócio que o pregador fala: meu irmão, fala aleluia, irmão, a pessoa aleluia, fala glória a Deus, irmão. Não, isso aí é papagaio de pirata. A gente tem que falar de algo que a gente sente. Jesus disse que a boca fala do que está cheio. Quando você está com o coração cheio de adoração, você está na igreja, você fala assim, glória a Deus, naturalmente. Você fala aleluia, você fala amém, assim seja, naturalmente. Você fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, naturalmente, não é um negócio que você precisa ficar pedindo para falar. Mas, por causa dessa vida natural que a gente está acompanhando hoje, o povo hoje, o mundo entenda pessoas, o mundo se acostumou com o pecado. O pecado hoje faz parte do mundo. O pecado hoje destrói cada vez mais o mundo. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, quem sabe numa outra ocasião, mas Apocalipse, o livro de Apocalipse, a cada dia que se passa, ele está se cumprindo. As coisas que ele disse e prediz, na verdade, que iriam acontecer, já estão acontecendo. É que o povo hoje dentro da igreja está muito disperso, está muito preocupado com a vida natural. E olha, entenda a minha expressão, é natural até que as pessoas se preocupem com a sua vida natural. O tempo é de crise, o tempo é de dificuldade, o tempo é de luta, e é lógico, as pessoas vão querer se preocupar. O tempo é que está todo mundo conquistando, comprando, ganhando, fazendo e tal. E as pessoas querem viver isso é natural. Um belo dia, o apóstolo Paulo, ele escreveu algo que eu acho muito interessante lembrarmos, que provavelmente você conhece esse texto, mas para lembrar, está aqui no telão, Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja da Galácia o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E por que ele falou isso? 17 ele explica. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18, ele ainda vai mais fundo, ele diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19 ele diz: ora, as obras da carne são manifestas, elas já estão em nós, isso é natural do ser humano por causa do pecado. Que obras são essas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O que Paulo fala? Ele fala para a igreja da Galácia, mas serve para mim e para você. Ele diz o seguinte: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas que está citado acima, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque são pessoas que vivem uma vida natural. Elas continuam mentindo, elas continuam impuras, elas continuam iradas, ciumentas, elas vivem no meio de discórdia, elas vivem com ódio, elas não se relacionam com outras pessoas, elas têm raiva, mágoa de outras pessoas, ela vive embriagada, ela vive com inveja, ela vive com facção, criando facções, ela vive com dissensão, ela vive em orgias, ela vive fazendo as coisas que o mundo faz. Para o mundo isso é natural. Agora, para o cristão que está no mundo, vou lembrar aqui de novo a tua mente, já que eu falei bastante nesse ano sobre isso. No dia que você se batizou, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, aquele dia que você foi batizado, aquela fração de segundos, por isso que o batismo é importante. E tem
Tem gente que não valoriza o batismo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, mas por que o ladrão da cruz não foi batizado? Porque não tinha tempo de despregar ele e Jesus batizar e colocar de volta. Por isso que Jesus levou ele para o paraíso, tá, gente? Porque tem gente que fala assim: mas o ladrão da cruz não foi batizado. Também não tinha nem como, né? Na Bíblia existe uma regra: quem crer e for batizado. Naquele momento que você é batizado, naquela fração de segundos, que eu já falei até para o pastor Paulo algumas vezes, eu vou falar de novo, viu, pastor Paulo, você está me ouvindo aí, né? Quando você batizar, se você sabe que aquela pessoa é muito pecadora, segura um pouquinho mais dentro da água, entendeu? Para ver se vai os pecados tudo embora mesmo, tá? Porque é rápido, né? Aquele negócio assim, ó, te bluf e levanta, a pessoa já sai desesperada lá de dentro. Nessa fração de segundos, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E é interessante que quando Jesus falou sobre isso, e Nicodemos foi a bola da vez, o cara da vez, João capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Aí ele veio a Jesus à noite, claro, porque de dia o pessoal ia vê-lo, ele, claro, queria ver Jesus, mas não queria dar, mão à palmatória. E disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aí, em resposta, no versículo 3, Jesus ele declara o seguinte: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é ponto pacífico, guarde esse texto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E por que Jesus falou isso? Porque o reino de Deus é aonde, meu irmão? Na terra ou nos céus? O reino de Deus é espiritual. E para participar do reino espiritual de Deus, é necessário que você nasça de novo. E como é que eu nasço de novo? Sendo batizado. Fazendo aquilo não apenas como um ato assim de, eu fui batizado, porque muita gente hoje já foi batizado, mas ele continua vivendo a mesma vida. Ao contrário, ele tem consciência, ciência, ele foi batizado para nascer e viver uma nova vida. Aí Jesus disse, aliás, Nicodemos perguntou: como que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí 5, Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Espiritual. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6, ele deixa claro dizendo o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. No 7 ele diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Simples. Quando Nicodemos, e se você lê o restante da história bíblica, no final de um dos livros, eu não me lembro se de João ou se de Mateus, um dos 4 evangelhos, relata algumas pessoas que foram ter com Jesus, que foram lá no momento que ele foi sepultado, tal, que cuidaram do corpo. Um deles foi Nicodemos. Esse foi um dos caras que foi lá, porque ele se converteu mesmo a Cristo. Mas, naquele instante, e na cabeça dele, ele não entendia esse negócio de nascer de novo. Nascer para o reino de Deus. Não, ele entendia o seguinte: eu estou aqui com a minha religião. Inclusive, ele era um dos caras chaves lá da religião da época. Mas ele estava cansado daquilo, ele vê Jesus falando algo de novo, falando de Deus, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, de um Deus que salva, e Jesus estava ali para cumprir isso. Então aquilo chamou a atenção dele. Ele vai ter com Jesus à noite, escondido, ele fala e tal, e Jesus fala: você precisa nascer de novo. Escuta, mas eu não entendo. Sim, você não entende porque você agora tem uma vida natural. A sua vida natural não lhe permite que você entenda isso. Você está achando que isso aqui é mais uma religião.
Então eu preciso sair da religião X e vir para a religião de Cristo, sair da religião Y e vir para a religião de Cristo. Então agora eu vou participar dessa religião. E é por isso que muita gente hoje continua vivendo uma vida natural, porque ele não entende a vida sobrenatural. Lembre-se que eu disse no começo, para você lembrar de algumas coisas, eu te falei isso. Quero falar agora sobre o sobrenatural. O que é sobrenatural? O dicionário explica que ultrapassa o natural, que não é atribuído à natureza, que está acima da natureza humana, é sobre-humano. Interessante que se você começar a ler a Bíblia, e a Bíblia foi feita para ler, amém, irmãos? Aliás, fala para a pessoa que está do seu lado, a gente precisa ler mais a Bíblia, viu? Só para lembrar. Um dos requisitos para ter vida, para viver o sobrenatural, é ter um relacionamento com Deus. Pastor, mas eu tenho relacionamento com Deus, eu falo com Deus. Tá. Você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Eu tenho. Os teus pecados então foram batizados, nasceu de novo, você tem uma vida espiritual? Porque a Bíblia fala, ensina, que Jesus foi o primeiro de muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Esses que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e são batizados, nascem numa nova vida. E nessa nova vida, ele passa a ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque agora ele está em Cristo. Volto aqui o que eu falei. Simples. Deus é santo. Amém, irmãos? Deus é santo. Amém, irmãos? Para eu me relacionar com Deus, eu também preciso estar santificado. Só que eu sou pecador, eu já pequei. O salário do pecado é a morte. Mas, quando eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, reconheci os meus erros, os meus pecados, e o reconheci como meu Senhor, meu Salvador, recebi o sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando o seu sangue que foi derramado, eu recebo como o Senhor me purifica de todo o pecado. Quando Deus olha para a terra, Ele vê eu e você com o sangue de Cristo que nos cobre de todo o pecado. Pastor, isso é novo? Não, isso está na Bíblia, é só você ler. Por isso que nessa vida espiritual, foi o que Paulo falou, a gente vive um conflito. Porque o natural nosso, a gente está tão acostumado com o natural, que o natural nosso é o seguinte: domingo eu vou para a igreja, chega lá, era como se fosse antigamente na outra religião, eu participo lá do culto, depois vou embora e continuo vivendo a minha vida. Eu continuo pecando, mentindo, roubando, enganando, bebendo, fumando, cheirando, fazendo sexo ilícito, desejando coisas ilícitas. Normal, é natural isso. Na cabeça de muita gente isso é natural. Agora, se eu nasci de novo, eu tenho uma vida agora espiritual. Eu não nasci da água ou da carne, mas eu nasci da água e do Espírito. Nessa vida espiritual, eu vivo em conflito com minha vida natural, humana. Existe um conflito, e Paulo falou. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Eu já falei sobre isso aqui. Qual dos dois vence? A carne ou o Espírito? O mais forte. E qual que é o mais forte? É simples, o que você alimenta mais, o que você exercita mais. Se você tem uma vida espiritual, mas você lê a Bíblia na igreja e de vez em quando traz, você ora só na igreja e de vez em quando quer orar, você participa de alguma coisa a nível de culto, de adoração, quando você quer, tal. Agora, na sua vida natural, você come todo dia, você bebe todo dia, você fala besteira todo dia, você faz as coisas que você faz todo dia, naturalmente. Se você alimenta mais essa vida, ela vai ser mais forte, ela vai dominar a outra. Amém, irmãos? Me faço entender? Esse conflito é que muita gente está vivendo hoje. O pior é que dentro das igrejas, inclusive da nossa, tem muita gente vivendo o natural. Cheguei, fui no culto, cantei e tal, veja a hora, tá.
Tem que acabar logo, porque eu tenho que ir embora, tal. Acabou o culto, eu vou embora, porque eu não quero falar com ninguém, não quero me relacionar com ninguém, porque esse negócio de relacionar com os irmãos já me deu dor de cabeça. Ixi, Deus me livre e guarda, estou chateado com isso e tal. E tem gente que fala mal da igreja, fala, não, igreja, Deus me livre e guarda, eu estou com o saco cheio de igreja, não quero saber mais de igreja, porque igreja só tem gente imperfeita. Poxa, bem-vindo à terra, tem só gente imperfeita na igreja. Como um vídeo que eu mandei essa semana para muitos que talvez participem dos grupos aqui, de um pastor lá do Rio de Janeiro, que eu gosto muito das sacadas que ele tem, né? E ele disse, entre tantas coisas que ele falou num vídeo de 3, 4 minutos, ele citou a arca. Ele falou, lá na arca, como é que era a arca no meio da água? A arca estava quietinha, por exemplo, os animais, né, a girafa, ela saía, ia para o banheiro lá, fazia, dá licença que eu vou agora no banheiro, tem 3 cubos agora, eu vou escolher uma e tal. Né? Não, como é que era a arca? O mar ali, ó, chovendo, envolto, e a arca balançando, cheio de bicho. E bicho, como nós, faz o quê? Necessidades fisiológicas. Imagina como é que era aquela arca por dentro. Toda cheia de cocô e xixi. Imagina como é que era o fedor. E animal enjoado, chamando Hugo. Imagina como é que era lá dentro. Interessante, né? Ele falou, mas era o melhor lugar que podia se estar. Porque do lado de fora havia destruição, do lado de dentro tinha salvação. Então na igreja você fala assim, nossa, tem esses irmãos que, ai meu Deus, sabe, essas pessoas. É o melhor lugar que você pode estar na igreja, servindo a Deus com teu irmão. Isso é vida sobrenatural. Porque natural, você chega e fala assim, não gosto daquele irmão. O sobrenatural, você fala assim, poxa, eu não gosto daquele irmão, mas eu vou continuar orando por ele, que eu preciso gostar dele. Amém, irmãos? Eu estou falando amém porque amém quer dizer assim seja, tá? É porque eu conheço um pastor que ele foi pregar numa igreja, e na igreja que ele chegou lá, ele falou assim, irmãos, você tem que dar graças a Deus pelo seu pastor, porque o seu pastor é um cara muito honesto, trabalhador, está construindo aqui do lado, o cara é honesto, falou umas 3 vezes, amém, irmãos, a igreja lotada, 2 falou amém. Imagina por quê, né? Enfim. Quando a gente fala de sobrenatural, a gente fala de experimentar algo da parte de Deus para viver nesta terra. E é interessante o sobrenatural, irmão, experimentar a cada instante o sobrenatural. Presta atenção no que eu vou te dizer, que isso é muito importante. Se você planta uma semente nessa terra, a terra que nós conhecemos, natural, você joga uma semente lá, ela vai, se você regar, germinar e vai dar frutos. Amém? Não é assim que funciona? Tudo que você planta, dá alguma coisa. Imagina se você plantar uma semente natural, só que você plantar ela no sobrenatural. Por quê? Porque Jesus falou, o reino de Deus é chegado a vós. Jesus começou falando isso. Um pouquinho para frente, Jesus disse, o reino de Deus está em vós. Por quê? Porque quando eu nasci de novo, eu faço parte do reino espiritual. Eu tenho uma vida espiritual. Tudo que eu faço, então, eu tenho que fazer no espiritual. Por isso que as pessoas não entendem, por exemplo, você pega um dinheiro, você separa um dinheiro do teu salário, 10% que seja, que é o tal do dízimo. Você pega o tal do dízimo e separa do teu salário. Por quê? Porque a Bíblia ensina o seguinte, lá em Provérbios capítulo 3, se eu não me engano, ou 6, acho que 3, Salomão disse o seguinte, entregue ao Senhor as primícias de toda a tua renda. Para quê? Porque os seus lagares serão cheios. Amém? Tá. O que eu faço? Eu recebo o meu salário, eu pego lá os 10% e separo. É natural. Mas quando eu pego ele e entrego na igreja ou entrego diante de Deus, eu estou entregando aonde? Sobrenatural. E quando eu entrego no sobrenatural, meu irmão, o reino de Deus, ele não é igual aqui. Aqui, 2 mais 2 é igual a 4.
Lá, uma semente plantada pode fazer gerar 100, como foi com Isaac. Para Isaac plantar o que ele plantou, ele teve que plantar e confiar no sobrenatural, porque no natural, terra seca, como cantou aqui há pouco, como terra seca não vai nada. Ele precisou acreditar no sobrenatural. Imagine então se você plantar a tua oferta, o teu dízimo diante de Deus. Mas não, naturalmente nós fazemos isso. Nós não, muita gente faz, né? Eu não faço isso já há anos. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque desde quando me entendo por gente, eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. Graças a Deus. Mas tem gente que ele pega o seu salário naturalmente, ele fala assim, ixi, eu tenho que pagar isso, e Deus, dançou. É aquela história do menino com 2 moedinhas, né? O pai dá 2 moedinhas de R$1 para ele e fala assim, filho, R$1 é para você, outro R$1 para você dar na igreja, tá bom? Tá bom, pai. No meio do caminho ele trupica, cai uma moeda dentro do bueiro, ele fala, ih, pai, a moeda de Deus está indo embora. É assim, né? Ele vive uma vida natural. Naturalmente ele faz isso. Por quê? Porque ele tem uma vida natural. Porque se ele tivesse uma vida espiritual, sobrenatural, ele acreditaria que mesmo em tempos de crise, ele separando o dízimo, separando uma oferta, Deus jamais vai deixar faltar na sua vida. Ele crê nisso. Por quê? Porque ele vive no reino de Deus, apesar de estar aqui. E se ele plantar uma semente, essa semente não germinar, Deus vai mandar um corvo trazer carne, se for o caso de comer carne, Deus vai mandar um outro animal trazer um tipo de mantimento, mas Deus não vai deixar faltar. Por quê? Porque Ele é Deus. Se eu tenho uma vida sobrenatural, eu creio em Deus. Agora, naturalmente, quando eu olho para o meu salário, eu falo assim, poxa, dá 10%, ganho 10 pau. Pô, dá R$1.000 para a igreja, é muita grana. Pô, eu ganho R$1.000, dá R$100, vai faltar. E eu sou obrigado a dar dinheiro na igreja? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Já falei aqui e repito. Você não é obrigado a nada na igreja, pelo menos aqui não. O que a Bíblia ensina é que quem ama, dá com alegria. E Jesus disse, reino espiritual, hein? Presta atenção, Jesus disse, dai e para quem crê, de que forma que vem? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Isso é sobrenatural. Porque hoje em dia, eu pegar parte do meu salário e dar para a igreja, dar para pastor, eu vou sustentar pastor. Quantas vezes eu não vi isso na minha vida? Você fica sustentando o pastor dessa igreja? E eu falava, eu sustento mesmo, graças a Deus. Ele é o cara que fala para mim, que me abençoa, me prega a palavra. Que dia que foi? Acho que foi terça-feira, eu parei no posto para abastecer o carro. Quando eu fui pagar, tinha um cara pedindo um maço de cigarro, aqueles de caixinha assim, né? Eu não lembro o nome, eu sei que ele pediu, quanto? 10 paus. R$10, caramba! Pô, se o cara fuma um por dia, um maço por dia, são 300 pau no final do mês. E depois eu que sou tonto de dar dinheiro na igreja. O cara dá dinheiro para o cigarro, outros dão para droga, outros dão para bebida, outros gastam com farmácia, com um monte de besteira, e depois eu que sou tonto. Amém, irmãos? Me façam entender? É que eu aprendi a viver no sobrenatural, a confiar em Deus. Pastor, mas e a crise? A crise está aqui, mas o reino de Deus está aqui, e eu faço parte desse reino. Amém, irmãos? Amém. Você faz uma compra no mercado, você vai no mercado e faz uma compra. Isso é natural. Acabou as coisas na tua casa, naturalmente você vai lá e faz uma compra. Quer ver algo sobrenatural? É você ir no mercado, Deus tocar no teu coração. Você vai no mercado, você faz uma compra, pega e leva na casa de um irmão que está precisando. Ô irmão, eu trouxe para você porque Deus tocou no meu coração, eu quero abençoar a tua vida. E isso já aconteceu várias vezes aqui na nossa igreja, tá, irmãos? Isso é sobrenatural. Natural é você amar as pessoas que estão do teu lado. Você conhece, você vive, você ama.
Isso é natural. O sobrenatural é o que Jesus falou. Ame aquele que te persegue. Ore pelos teus inimigos, para que junte brasas vivas na tua cabeça. Isso é sobrenatural. Mas aí vem o natural e fala assim, perdoar aquele cara ali, não dá. Não, aquilo ali não dá, pelo amor de Deus. Eu até perdoo, mas ele fica lá e eu aqui, que ó. Sabe aqueles caras azedos? Isso é natural. O sobrenatural é você ir lá e falar assim, me perdoa aí pelo que eu fiz. Eu errei, desculpa. Pastor, mas eu não fiz nada. E daí? O que importa? Importa que você tenha relacionamento com pessoas que estão amando a Deus. Lembra da arca? Lembra da arca? A pessoa vomitou um negócio lá. Mas você está lá do lado porque você não tem onde ir para ir mais. Vou voltar para o Egito, para o mundo? Não, eu prefiro ficar na arca. Porque pelo menos dentro da arca eu estou seguro. E a arca você pode considerar como igreja, pode considerar com Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso é sobrenatural. Meu irmão, você fala naturalmente com várias pessoas todo dia, toda hora. Isso é natural, você conversar com pessoas. Se bem que, esses dias, eu estava vendo uma reportagem, não sei quantos de vocês viram, que no Japão, alguns senhores japoneses agora inventaram uma boneca de silicone. E a boneca de silicone, ela é assim, perfeita. Mostrou-se fotos. Seio perfeito, corpinho perfeito, mocinha com cabelo pretinho, japonesinho, né? E o cara compra, leva para casa. Um deles que foi entrevistado nessa reportagem, ele disse o seguinte, não, eu vou trabalhar, mas eu não vejo a hora de voltar, porque eu sei que ela vai estar lá sentada me esperando. É um bestão mesmo, né? Deus me perdoe. E por quê? Porque eu estou cansado de me relacionar com o ser humano. O outro, casado, 2 filhas, tem 3 bonecas dessa no quarto. Ele chega em casa, cumprimenta a mulher, as filhas, vai para o quarto e fica lá. Troca a roupa da boneca, dá banho, penteia o cabelo, conversa. Senhor! A que ponto nós estamos chegando, né? É que aqui não tem no Brasil essas bonecas. Se tivesse, tinha um monte de nego já com elas aí, né? Eu estou cansado de relacionar com essas pessoas, eu não falo com ninguém. A gente fala diariamente com pessoas, sim ou não, irmãos? Isso é natural. O sobrenatural é quando eu falo com Deus. Porque Deus eu não estou vendo, mas eu creio que Ele está me ouvindo. Eu entro na dimensão sobrenatural, espiritual, e eu creio, Senhor, eu sei que estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Isso é sobrenatural. Só que hoje você não vê isso nas pessoas, elas vivem uma vida natural. Vamos orar, irmão? Vamos orar. Amém, amém, graças a Deus, acabou. É igual comer, né? Faça bem, faça mal, em nome de Jesus, amém. Quem come aqui diariamente? Graças a Deus, né? Quem já comeu hoje aqui alguma coisa? Eu vou baixar porque eu não comi, eu só bebi um café e tal, né? Isso é natural, faz parte do nosso corpo. Aí, pastor, como é que eu alimento a minha vida, o meu corpo espiritual? Lá no sobrenatural. Como eu já falei, primeiro orando, falando com Deus. Oração não é reza, não é repetição. Oração é papo com Deus. Amém? Segundo, como é que eu alimento a minha vida espiritual? Lendo a Bíblia.
lendo a Bíblia. A gente lê todos os dias. Eu tenho esse hábito de chegar às vezes no escritório, às vezes em casa, eu abro o computador na internet, eu acompanho algumas notícias. Tem gente que liga a televisão 7 horas da manhã e fica lá ouvindo as notícias, se o Lula vai, se o Lula não vai, se vai acontecer isso com o Temer, se eu devo temer alguma coisa, se eu não devo temer mais nada, e como é que vai ser, e tal, e fica ali, fica aqui, fala, sendo que ele devia levantar de manhã. Oh Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Oh Deus, eu quero ler um texto. Fala comigo, Senhor. Poxa, o pastor citou um texto do domingo, onde que era? A João 3. Eu vou dar uma lida novamente aqui. Oh, glória. Fala comigo, Senhor. Obrigado, Deus. Eu vou sair para trabalhar e eu sei que o Senhor está comigo. Por mais luta que esteja, por mais dificuldade que possa vir, eu sei que o Senhor me sustenta, que o Senhor me guarda, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Como é que a gente alimenta? Como é que a gente acorda? Oh, meu Deus, está atrasado. Ai, meu Deus, está com olho no peixe, outro no gato, né? E fica assim, ai, meu Deus, já é 10 para as 8, eu tenho que levantar às 8. Ai, meu Deus. Aí para, relógio. Aí você olha para o relógio, é 8:02. Ai, meu Deus, 8:02. Já levanta correndo, já come, já sai voando. Oh, Deus, obrigado, amém. Isso a gente faz, a gente não, né? Muita gente faz naturalmente. Agora, viver o sobrenatural, acordar um pouquinho mais cedo, falar com Deus, sentir a presença dEle, ouvir Deus falando. Ei filho, ei filha, não se preocupe não, pode estar acontecendo o que for, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te sustenta, beleza? A gente come todo dia e na hora que você fala assim, vamos fazer um jejum, ô pastor, preciso fazer um jejum, é mesmo. Como é que eu faço o jejum? Aquela pergunta retórica, né? O pastor Ripárida falou assim, como é que eu oro por mim, irmão? Assim, com a mão na cabeça e ora. Ou então, como é que eu leio a Bíblia? A Bíblia, como é que lê a Bíblia? Abre e lê, né? Não tem mágica. Ai, meu Deus, revela. Não, abre e lê, filho. Da mesma forma, como é que eu faço jejum? Jejum, o que é jejum? É ficar sem comer. Ah, pastor, mas não dá para ficar 8 horas sem comer. Da meia-noite ao meio-dia, Jesus amado. Eu vou fazer num dia que eu acordo às 10. Já viu isso? Tem gente que faz isso, né? Ele faz jejum no dia que ele acorda às 10. Aí ele fica da meia-noite às 10 dormindo. Acorda, fica ali, oh Deus, a barriga ali nas costas até meio-dia. Quando é meio-dia, graças a Deus chegou. Só que quando você vai fazer exame de sangue, exame não sei do que, você fica 10, 12 horas sem comer. Vai lá pro negócio assim, ai meu Deus, estou com uma fome. Ai, mas eu tenho que ficar assim, porque senão eu não faço esse maldito exame. E aí já demorou tanto tempo. Vai fazendo jejum, vai alimentando a tua vida espiritual. Você vê o crescimento que você vai ter na tua vida, a proximidade que você vai ter com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Paulo disse o seguinte, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para muitos isso aqui é um livro, cheio de folhas. Para o cristão, isso aqui é a palavra escrita de Deus. E Paulo falou, é a salvação e a espada do Espírito. Isso aqui. Amém? Falando nisso aqui, chamado Bíblia, vamos ler? Trouxe a sua Bíblia, abra aí em Lucas 24. Eu tenho mais 1 milhão de coisas para falar, mas o tempo está indo embora. Esse texto, inclusive, é um texto grande. Eu tenho que lê-lo inteiro, para você entender o que é vida espiritual. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir, faça isso. Lucas 24. A partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado.
Versículo 2, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. 5, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês estão vivendo uma vida muito natural. Ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Ele não está aqui. 6, ressuscitou. Lembra-se do que ele lhes disse quando ele ainda estava com vocês na Galileia? 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. 10, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. 11, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. 12, Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Aí no caminho de Emaús acontece uma outra coisa maravilhosa, versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. 17, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? 19, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. 22, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, 23, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 25, ele lhes disse: vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aí ao se aproximarem, 28, do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. 29, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O texto diz que eles se levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém, encontraram os 11 que estavam com ele reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus entrou entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados?
E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, Jesus pergunta: vocês têm algo aqui para comer? Aí deram um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. 45 e último desse que quero ler. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Só até aí. Jesus ressuscita. Ele diz que ia ressuscitar. Mas naturalmente, é difícil crer nisso. É difícil crer em milagres. É difícil crer no sobrenatural. É difícil, porque a gente vive uma vida muito natural. E óbvio, por viver uma vida natural, Jesus morreu. Terceiro dia, domingo de manhã, já é hora de tirar dali e enterrar. As mulheres levaram especiarias para untar o corpo, tal. Era um costume deles. Escuta, mas Jesus falou que ele ia ressuscitar? Foi o que os anjos falaram para aquelas mulheres. Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão fazendo o que aqui? Nós estamos vindo ver Jesus. Mas ele já ressuscitou. Vocês não acreditavam no que ele falou? Aí dois homens estão indo, uma história paralela, para um lugar, e nesse lugar que eles estão caminhando 11 quilômetros, Jesus se aproxima. Eles não reconhecem Jesus. Jesus fala: vocês estão falando do quê? É que lá aconteceu um negócio, tinha uma profecia de alguém que Deus ia mandar para salvar, que ia morrer, e aí ele disse que ia ressuscitar. Apareceram umas mulheres que falaram que ele ia ressuscitar, ele era enviado de Deus, mas, sabe, não aconteceu nada. Veio 2, 3 mulheres falar que ele ressuscitou, mas a gente acabou indo embora, porque a gente tem que ir embora, tem que voltar para nossas terras. A gente foi lá comemorar a festa que tinha e tal, e aconteceu tudo isso. Aí quando eles chegam na cidade, eles entram, Jesus serve o pão, e quando eles mordem o pão, eles veem Jesus, eles ficam... E Jesus some, desaparece. Aí aquilo trouxe para eles uma fé tão grande que eles correram, voltaram 11 quilômetros para contar para os discípulos. Aquilo que aquelas mulheres falaram é verdade. Aí eles estavam reunidos ali discutindo: e agora, o que vai ser de nós? Aí Jesus entra. Jesus, sou eu mesmo, está vendo minha mão? Sou eu mesmo. Mas é o senhor mesmo? Sou eu mesmo. Tem inclusive coisa para comer, que eu estou com fome. E Jesus fala com eles, e eu vejo que a mesma coisa acontece hoje nas nossas igrejas. Jesus disse: eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou contigo, eu cuido de você, o Pai está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Amém, irmãos? Amém. Mas quando acaba o culto, a gente volta para o natural. Continua com as mesmas contas, continua com a mesma dificuldade, com a mesma tristeza, com o mesmo sofrimento. Parece que Jesus não me ouve. Vou trabalhar amanhã, tenho que trabalhar. Quem será que inventou o trabalho? Foi Deus, tá, irmãos? Foi o diabo não, porque o diabo não trabalha. Aliás, ele trabalha para te destruir. Vai ter gente que vai trabalhar, quem será que inventou a segunda? Foi Deus. Em vez de ir no sobrenatural, graças a Deus eu tenho um trabalho. E eu vou fazer o melhor que eu posso, porque eu faço não para o meu patrão, para a empresa, eu faço para Deus, porque é de Deus que vem o meu sustento. Não, Jesus ele vem para o culto, porque Ele está aqui com a gente hoje, eu não posso vê-lo, mas Ele está aqui. E não é para a gente viver só de repente, senti um arrepio, Jesus está aqui. Não, isso é um começo. Mas você sabe que você está lá, você está cá, onde você estiver, Jesus é contigo, Jesus é comigo.
Isso é viver no sobrenatural. Na hora de pecar, você fala, opa, não vou pecar. Era para eu xingar, mas eu não vou xingar. Era para eu entrar na imoralidade sexual, mas eu não vou entrar. Por quê? Porque Jesus está comigo, Ele me deu uma nova vida. Agora eu entendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Então eu vou aguardar no Senhor o momento certo, a pessoa certa, a decisão certa, porque o Senhor cuida de mim. Amém, irmãos? Isso é viver no sobrenatural. Mas eu sei que infelizmente quando acabar o culto, todo mundo, vamos embora, está atrasado, meio-dia, já tem que fazer o almoço, meu Deus, eu tenho que comer, aí tem um jogo hoje, aí eu tenho que visitar fulano, aí eu tenho que fazer cicrano, ai meu Deus, ai, arranca os cabelos. Sendo que era para você sair daqui em paz e falar assim, glória a Deus, né? Deus falou conosco, né? Como Deus é maravilhoso, a gente sendo tão pecador, a gente ainda vai à igreja e Deus se importa de trazer uma palavra para o meu coração. Oh Deus, muito obrigado. Eu quero falar do Senhor para as outras pessoas. Eu quero mostrar que o Senhor está na minha vida. Não porque eu tenho dinheiro, eu tenho um carrão, mas porque eu tenho uma vida diferente. Eu vivo no sobrenatural. Eu nasci de novo. Amém? Existem pessoas dessa manhã que nasceram de novo? Vamos ficar em pé, vamos orar?